meus amigos, muito bom dia. Deixa eu ver, bom dia, já são 8 horas, 8 minutos da manhã dessa terça-feira, dia 16 de fevereiro. E eu estou aqui mais uma vez para gravar uma mensagem de Deus para o seu coração. Preparei uma palavra muito importante para você, baseada nas Escrituras. Eu gostaria que você ouvisse com atenção. O tema desta noite é o perigo da facilidade. O texto de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz o Senhor a respeito do perigo que todos que ronda cada um de nós. Vivemos hoje um tempo de trevas, um tempo onde o pecado está se tornando comum, normal, no meio da igreja, um tempo em que não estão sofrendo mais a sã doutrina. Aquilo que o apóstolo Paulo dizia, que nos últimos dias os homens sentiriam comichões nos ouvidos e dariam mais atenção a doutrinas de demônios e a doutrinas de homens. E este é o tempo que o apóstolo Paulo dizia e que nós já estamos enfrentando. O Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que passam por ela. Nosso Mestre, nosso Senhor Jesus, advertia a igreja lá no princípio do cristianismo de que o caminho largo, espaçoso, é o caminho que conduzirá muitos à perdição. Nós traduzimos isto como facilidade. Eu venho de um tempo onde a igreja era santa, onde os crentes sabiam orar, onde os crentes amavam a palavra, buscavam o conhecimento. Mas hoje vivemos num tempo em que a igreja tem sido ensinada a buscar as coisas de baixo e não as coisas de cima. Os crentes têm sido ensinados a buscar mais coisas materiais do que coisas espirituais. E mesmo quando buscam as coisas espirituais, buscam de forma errada, buscam de forma física, materialista, de forma emocional, e não de acordo com as Escrituras. Há 3 coisas que nos levam ao caminho largo, a perdição, e a maior parte andam por esse caminho. Cuidado. Preste atenção no que eu tenho para te dizer hoje. A primeira coisa que nós precisamos atentar com cuidado é a nossa própria carne. Eu tenho dito que o nosso maior adversário não é o diabo. Nosso maior adversário não é o pecado. Nosso maior adversário não é o mundo. Mas o nosso maior adversário somos nós mesmos, a nossa própria carne. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, Paulo diz que há uma guerra, uma luta dentro de nós, uma guerra constante entre a carne e o espírito, tentando impedir que façamos a vontade de Deus. Tiago, no seu capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz que quando nós somos tentados e quando nós caímos na tentação, quando nós pecamos, a culpa nunca é de Deus, mas é da nossa própria carne. É porque nós damos mais ênfase ao desejo da carne, à vontade da carne, à nossa própria vontade, do que a vontade de Deus expressa na sua palavra. E outra vez, o Evangelho de João, ou seja, a Epístola de João, no seu capítulo 2, verso 15 e 16, ele diz: não ameis o mundo, e nem aquilo que no mundo há.
porque as coisas que estão no mundo não são do Pai. Não são do Pai. E ele diz no verso 16, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas três coisas são nossos grandes inimigos. A concupiscência dos olhos. Jesus disse na sua palavra, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, se houver neles malícia, se houver neles maldade, se houver neles interesses materialistas, capitalistas e não espirituais, Jesus diz, todo o teu corpo será densa trevas. Portanto, a concupiscência dos olhos é aquilo que vai destruir a sua alma. Olha para o exemplo da Bíblia, meu amigo. Se nós olharmos para as Escrituras e virmos a história de Adão e Eva, vamos perceber que no jardim, quando Deus havia dado a eles tudo aquilo que havia construído, e tudo era bom, tudo era perfeito, mas Deus disse, daquela árvore que fica no centro do jardim, vocês não podem comer. O dia que dela vocês comerem, certamente morrereis. O que fez Eva cair? Qual foi o primeiro passo que levou Eva ao pecado? A concupiscência dos olhos. Ao invés de ficar longe da árvore, ao invés de ficar longe do fruto, longe da tentação, ela ficou próximo demais e ficou olhando para o fruto. E as Escrituras dizem que ela disse que o fruto era agradável aos olhos, bom para se comer. Tiago diz que nós somos tentados e engodados por nossa própria concupiscência, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós olhamos. Por isso João diz que a concupiscência dos olhos é algo que nos afasta da vontade de Deus. A concupiscência da carne são os desejos irrefreáveis, são os desejos violentos, são os desejos carnais, maliciosos, lascivos, aquilo que nós sentimos prazer de buscar, de fazer. Isso destrói a alma. A fornicação, o adultério, a prostituição, a pornografia estampada no computador, na televisão e nas ruas. Tudo isso provoca a concupiscência da carne, os desejos da carne. Cuidado. Cuidado com aquilo que você aprova. Cuidado com aquilo que você faz. Cuidado com aquilo que você anda fazendo escondido e que ninguém está vendo. Ele está vendo. Tira isso de você. Os tempos são tempos do fim. Jesus está voltando e Ele enxerga tudo, sabe tudo que você está fazendo. A concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne é uma destruição para a sua alma. E por último, João diz, a soberba da vida. A soberba da vida nos fala a respeito da língua, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa hipocrisia. Cuidado com aquilo que a tua boca fala, pois a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. E quando a tua boca professa algo que é contrário às Escrituras, significa que o teu coração está cheio daquilo que a Bíblia diz que não deveria estar. Isso servirá de condenação, isso servirá de destruição para a sua alma. Portanto, eu gostaria de que nesta manhã, nesta madrugada, você atentasse para esta palavra. Há três coisas que destroem o homem: a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, manifesto por tua língua. A Bíblia diz, em Provérbios capítulo 18, versículo 20, que o ventre se alimenta daquilo que a boca fala. E outra vez diz a palavra que a vida e a morte estão no poder da língua, da soberba da vida. Cuidado, muito cuidado. Você pode estar dentro da igreja, com a Bíblia na mão, e indo para o inferno, porque anda buscando as coisas desta vida e não as coisas que são de cima. Se atentarmos com diligência para esta palavra, vamos entender isso. Falta de conhecimento da palavra de Deus é a segunda coisa que destrói você. Na verdade, colocamos aqui dentro de uma escala em segundo lugar, mas poderíamos até colocar em primeiro, pois a única coisa que pode destruir o ser humano, acredite, é a falta de conhecimento. Não é o diabo, nem o pecado, nem as perseguições, nem os problemas, mas a falta de conhecimento da palavra de Deus. Isso pode destruir você.
isto pode destruir a sua vida. Portanto, a palavra de Deus diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. O povo de Deus estava prestes a ir para o cativeiro. O povo de Deus estava prestes a cair nas mãos de uma grande nação, onde haveria uma grande mortandade, e aqueles que não morressem seriam levados para o cativeiro, e os que não servissem para o cativeiro e escapassem da morte, morreriam de peste, de doença e de fome. E por que tudo isso? Porque diz o Senhor na sua palavra, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Se nós atentarmos com diligência para a palavra de Deus, no Evangelho, Jesus vem e prega a mesma palavra. Em Marcos capítulo 12, verso 24, os nossos erros, as nossas destruições, os nossos pecados, têm por razão a nossa falta de conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. É bem verdade que no século que estamos vivendo, neste século 21, muitos até conhecem o poder de Deus, muitos até manifestam o poder de Deus, os dons espirituais, entretanto, não conhecem as Escrituras. E outros até conhecem, mas não querem obedecer. Por quê? Porque teriam que renunciar à concupiscência, teriam que renunciar à corrupção, teriam que renunciar à vida boa que fazem ou que alcançam através do Evangelho, porque não se prega mais o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje se prega o Evangelho da facilidade, o Evangelho da riqueza, o Evangelho marqueteiro, aquele que faz de tudo para atrair as pessoas, não por causa de suas almas, mas por causa dos seus bens. Então, preste atenção no que a palavra está dizendo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, Tiago diz que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aquele que busca a riqueza do mundo perde a riqueza de Deus. Aquele que busca as alegrias do mundo perde a alegria do Espírito de Deus. Portanto, ai de você, se ao invés de buscar as coisas dos céus, se ao invés de voltar o teu coração para as Escrituras e lembrar da palavra que Paulo disse aos Colossenses capítulo 3, verso 1, Paulo diz que nós devemos buscar as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Paulo outra vez diz aos Coríntios capítulo 15, versículos 18 e 19, Paulo diz que se nós buscarmos a Deus por causa das coisas materiais, somos os mais miseráveis dos homens. Portanto, meu amado, há 3 coisas que destroem o homem, e isto se chama facilidade. Aquilo que o diabo tem criado, aquilo que o diabo tem oferecido para a igreja, para distração, como distração, para tirar os olhos de cima e voltá-los para baixo, para tirar o coração de Cristo e voltar para as promessas materialistas que os pregadores de hoje fazem. Cuidado, pregador. Cuidado, pastor, com aquilo que você anda pregando na sua igreja. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não promete facilidade. O Evangelho de Jesus Cristo promete dificuldade, promete luta, guerra, perseguição, tribulação, aflição, sofrimento. Isto é o Evangelho de Cristo. Mas também promete a presença real e poderosa dele na vida de cada um de nós para nos ajudar e nos livrar de tudo isso. Mas o Evangelho que você está pregando, o Evangelho que se prega hoje nas igrejas, no rádio, na televisão, na internet, é o Evangelho da facilidade. O Evangelho que você não precisa fazer sacrifício. O Evangelho que você só precisa pagar. Você só precisa doar dinheiro para a igreja. 200, 300, 1.000, 5.000, 10.000. Quanto mais dinheiro você der para a igreja, mais bens materiais você vai adquirir, mais bênçãos de Deus você vai alcançar, mais bênçãos materiais. Isso não é o Evangelho de Cristo. Isto é o Evangelho do inferno. Isto é o Evangelho de Satanás, o mesmo que ele ofereceu para Jesus lá no deserto, no capítulo 4 de Mateus. Jesus foi levado para o deserto para a oração e o jejum. E depois de 40 dias de oração e jejum, Satanás aparece a ele e oferece a ele as riquezas deste mundo. Mas ele, como servo fiel, respondeu: sai-te para lá, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Você, pastor, você crente, você igreja, que prega o Evangelho da falsificado, o Evangelho da prosperidade,
o evangelho mundano, o evangelho miserável, o evangelho pecador que não salva ninguém, que traz riquezas e prosperidade materiais, mas não traz a verdadeira felicidade que é a salvação e a presença de Deus. Cuidado, Deus vai cobrar você, vai te lançar no inferno por causa disso. Ainda diz as Escrituras, os falsos profetas, você que prega o evangelho da prosperidade, você que prega campanhas baseadas em textos mal interpretados ou falsamente interpretados, tudo para fazer com que as pessoas se sintam comovidas e deem dinheiro para a igreja. Esse tipo de evangelho não é o evangelho de Cristo. Você que cobra para pregar, você que cobra para cantar, você que cobra para fazer obras de Deus, você que faz apelos comoventes e sensacionalistas para que as pessoas tirem dinheiro do bolso e te façam ficar rico, e você pega todo esse dinheiro e transforma em bens materiais para o seu próprio deleite, em detrimento da salvação das almas, o inferno te aguarda de portas abertas. O texto da palavra de Deus, no seu capítulo 7, versículo 15, ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro deles são lobos roubadores. Lobos roubadores. Entendeu? Cuidado. Cuidado para você não se enquadrar nessa palavra, pois eu posso te mostrar algumas poucas características do lobo, algumas características do falso profeta, daquele que pensa fazer a vontade de Deus, mas faz a vontade do diabo, daquele que parece homem de Deus, mas não é servo de Deus, é falso profeta. A primeira grande característica do falso profeta é vender o evangelho. É aquele que vem e faz a obra de Deus por interesse. É aquele que vende a palavra de Deus. E se você faz isso, você é um falso profeta. Se você faz isso, você é um falso Messias. Você é um falso pregador. Você é um instrumento do diabo usado para arrastar multidões para o inferno. E eu posso te provar isso dentro das Escrituras. Se nós olharmos para o próprio Evangelho de Cristo, no seu capítulo 10, Jesus diz: de graça recebeste, de graça dai. Você entendeu? De graça recebeste, de graça dai. Não é para cobrar. Você não pode cobrar pela oração. Não é você quem cura, não é você quem faz milagre. Você não pode cobrar pela resposta à oração. Você não pode mudar a vida de ninguém, quem muda é Deus. Você deve dar gratuitamente, aqui diz a Bíblia. Você não pode cobrar pela obra de Deus. Preste atenção, a primeira característica do falso profeta é exatamente isso. É aquele que vende o evangelho, é aquele que cobra para pregar, cobra para orar, cobra para fazer milagres. Isso é uma grande característica do falso profeta. A segunda característica do falso profeta é aquele que não fala a verdade. Ele fala meia verdade. Ele diz que Jesus Cristo salva. Ele diz que Jesus Cristo cura. Ele diz que Jesus Cristo faz milagre. Mas ele usa de artifício para que esse milagre aconteça. Não é o nome de Jesus. A Bíblia diz, preste atenção para que você entenda isso. O texto sagrado do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 16, no versículo 16, ele diz assim, preste atenção, Marcos, capítulo 16, versículo também 16. Então, Jesus aparece aos seus discípulos e ele diz: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará dano algum, e curarão os enfermos. Em meu nome. Quando você pega um objeto, uma caneta, uma pena, um azeite, uma água, quando você pega qualquer tipo de objeto para o povo
para dar ao povo, para o povo levar para casa, você está tirando a glória de Cristo, está tirando o senhorio de Cristo. É o nome dele que faz milagre. Não precisamos de caneta, não precisamos de cruzinha, não precisamos de rosinha, florzinha, não precisamos de objeto, porque todas as vezes que usamos um objeto, isso se chama idolatria, isso se chama amuleto, isto não é fé. E se você está fazendo isso na sua igreja, você é um falso profeta. Você está induzindo as pessoas ao erro, você está induzindo as pessoas ao pecado. Elas estão até mesmo sendo abençoadas, recebendo milagres, mas estão indo para o inferno por sua culpa. Porque milagre não significa salvação. Milagre não significa a presença de Deus. O diabo também pode fazer. Você pode alcançar milagre em qualquer lugar. No terreiro de macumba, no terreiro de umbanda, no cemitério, na basílica, em qualquer lugar você alcança milagre. Mas salvação você só encontra em Jesus Cristo e na obediência da palavra dele. Portanto, fuja da facilidade. Fuja da facilidade. Ela servirá para destruir a sua alma. Preste atenção numa coisa que eu vou te mostrar. Jesus e os falsos profetas. Veja a diferença do evangelho que estou lhe pregando hoje. Veja a diferença do evangelho genuíno de Cristo. O evangelho de Jesus, ele diz assim: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro nos céus, onde o ladrão não rouba, a traça não rói. Porque aonde estiver o teu tesouro, está o teu coração. Jesus não pregou essa prosperidade que você prega. Jesus não pregou essa facilidade que você prega. Jesus pregou dificuldade. Jesus pregou humildade. Jesus pregou simplicidade. Sim, Jesus pregou pobreza, sim. Ele pregou, sim. Sabe por quê? Porque Ele não quer que o meu coração, que o seu coração, que o coração da igreja fique preso nas coisas materiais. Mas o falso profeta prega riqueza. O falso profeta prega facilidade. O falso profeta prega distração, riquezas mundanas, simplicidade. Jesus disse que é para nós nos acomodarmos com as coisas humildes. Ele disse isso em Romanos capítulo 12, versículo 6 e 16, através de Paulo. Acomodai-vos com as coisas humildes. Mas você prega grandeza, você prega vaidade, você prega soberba. Isso não vem de Deus, isso vem do diabo. O evangelho de Jesus Cristo, ele não cobra, é gratuito. Eu acabei de ler aqui o versículo 8 do capítulo 10 de Mateus. De graça recebeste, de graça dá. Mas você cobra. As pessoas vão na sua igreja, você faz campanhas. Mas se você fizesse campanha sem dar objeto, sem cobrar dinheiro, sem dar envelope, seria louvado, seria para a glória de Deus. Mas o falso profeta não faz isso. O falso profeta faz campanha, ele cobra, ele dá envelope, ele desonra Cristo e o evangelho de Cristo. O falso profeta é aquele que prega o evangelho transtornado, o falso evangelho. Portanto, a Bíblia diz assim: o falso profeta nunca fala a verdade. Nunca. Olha esse texto. Eu quero te ensinar aquilo que Paulo escreveu para o seu filho na fé, chamado Timóteo. E ele estava falando exatamente dos falsos profetas. Capítulo 6, versículo 3. Veja o que Paulo diz a Timóteo. Preste atenção nesta palavra. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Evangelho de Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania de questões loucas e contendas de palavras, e de invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente pervertida e privada da verdade, supondo que o Evangelho de Cristo é uma fonte de lucro. Você escutou bem? O Evangelho de Cristo não é uma fonte de lucro. O Evangelho de Cristo não é uma grande empresa. O Evangelho de Cristo não é um emprego. O Evangelho de Cristo é a manifestação do poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Paulo está dizendo que o falso profeta é aquele que faz do Evangelho uma fonte de lucro, uma empresa familiar. Cuidado, cuidado, Jesus está vendo. Você pensa que a obra é sua? Você pensa que é dono da igreja? Você pensa que pode arrancar o dinheiro da igreja e se enriquecer? Comprar mansões, carrões, fazer viagens? Você pensa? Tudo bem, continue assim. Mas o teu fim não tarda. A tua destruição está chegando. Versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens, as quais afogam os homens nas suas próprias ruínas. Você que tem feito da igreja, você que tem feito do Evangelho, do Reino de Deus, a tua fonte de lucro, o teu grande emprego rentável, você está se afogando nessa miséria. Vai perder a tua salvação, vai ser lançado no inferno, e você terá o resultado da tua paixão mundana pelo dinheiro. Lembra-se da palavra. Paulo escreve aos Romanos dizendo que tudo isso que foi escrito para o nosso aviso. Você não se lembra da palavra ou você nem conhece a palavra? Não se lembra do grande profeta Balaão, que vendeu sua alma por um presente? Que ensinou o rei Balaque a colocar tropeço no caminho do povo de Deus? O que você está fazendo? Dando cruzinha, fitinha, rosinha vermelha, sal grosso, tanta porcaria. Você está ensinando o povo de Deus a tropeçar. Você está ensinando o povo de Deus a cair, a voltar para o lixo da idolatria, para o lixo da feitiçaria, dos amuletos. Você está sendo um Balaão. Mas Balaão perdeu a cabeça, Deus mandou matá-lo. Ele fará o mesmo com você. Você se esqueceu de Geazi? Geazi era o grande servo de Eliseu. Poderia ter sido o grande futuro profeta. Quando Eliseu partisse, ele poderia assumir o lugar de Eliseu, como Eliseu assumiu o lugar de Elias. Mas ele preferiu o presente de Naamã. E com o ouro de Naamã, com o dinheiro de Naamã, também veio a lepra de Naamã. Você está aceitando o presente do diabo. Você está se enriquecendo às custas da obra de Deus. Tudo bem, mas junto com essa riqueza, Satanás está botando lepra em você. Você está sendo contaminado pela lepra do pecado. Isso está fazendo separação entre você e Deus. Jesus está voltando. E se você não mudar de vida, você será condenado, lançado no lago de fogo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.